Quão amáveis são os teus tabernáculos. Eu encontrei os teus altares. Eu encontrei teus altares. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro. Logo depois nós vamos orar por nossas crianças e aí elas vão estar saindo para o departamento infantil. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, os versículos de 11 a 17. 1 Pedro 2, de 11 a 17. Vamos nos colocar de pé para fazermos esta leitura. 1 Pedro 2, de 11 a 17. Nos diz a palavra de Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos ler este último versículo, versículo 17, vamos ler juntos? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos também neste lugar como tua casa, como lugar que o Senhor reservou para manifestar a tua glória e principalmente através das nossas vidas como igreja do Senhor. Nós te bendizemos por tua palavra, pela direção que ela traz para os nossos dias e os nossos corações. Também, Senhor, nesses dias de tanta confusão, de tantos problemas e lutas, que o Senhor nos dê por sua palavra a paz e a direção para seguirmos e fazermos a tua vontade. Livra-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados, purifica-nos e santifica-nos na tua palavra. Abençoa, Senhor, os nossos pequeninos no estudo também da palavra e logo mais as nossas classes. E neste momento, quando abrimos e buscamos compreender a tua vontade revelada na tua palavra. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus, clamando por nossa nação, por nossas autoridades, pelas eleições e, acima de tudo, pelo testemunho que, como igreja do Senhor, nós precisamos dar na nossa nação. Oramos-te assim, Senhor, no nome de Jesus e para a glória dele, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, hoje e sempre. Amém, Senhor. Desculpe não ter chamado as crianças, elas vão poder sair agora devagarzinho com as suas professoras e professores. Cuidado aqui com a porta. Meus irmãos, no primeiro domingo de agosto, no domingo 7 de agosto, nós fizemos uma pastoral baseada exatamente nesse texto. Pode ser que você tenha, o pastor está lendo o texto, e o pastor vai pregar no mesmo texto. E se você lembrou, eu falei que voltaria a esse texto, isso lá no primeiro domingo de agosto, pela manhã na pastoral. Eu gostaria de rapidamente relembrar alguns pontos principais. No versículo 11, o apóstolo Pedro, ele diz que nós somos peregrinos, somos forasteiros, nós estamos de passagem. No versículo 12,
e quando tratamos sobre a pastoral, nós tratamos um pouco sobre a questão da igreja, da política, e eu gostaria de pensar rapidamente em alguns aspectos importantes sobre os nossos relacionamentos e aquilo que precisa estar embasando os nossos relacionamentos, se nós queremos fazer diferença na sociedade em que nós estamos vivendo. Pedro lembra aqueles cristãos que, assim como nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos de passagem nesta terra. Pedro diz que, como cristãos, nós precisamos ter o nosso procedimento. Pedro diz que o procedimento dos cristãos deve ser exemplar, se contrapondo, diferenciando das acusações dos gentios, dos pagãos, que acusam os cristãos, e acusavam naquela época, principalmente, também, como se eles fossem malfeitores. Pedro diz, não, vocês precisam proceder de forma exemplar na sociedade. E então Pedro nos diz no versículo 13 e 14, que a nossa sujeição às autoridades, ela precisa ser como para o Senhor, e Pedro vai usar a expressão, por causa do Senhor. Como ele instituiu, nenhuma autoridade é instituída sem que seja da permissão, da vontade e do plano, nada foge aos planos de Deus. Então, é preciso que nos submetamos às autoridades em tudo aquilo que elas, de fato, fazem para o bem. Quando elas estão erradas, como aconteceu com o Império Romano, em exigir, por exemplo, que todo o império prestasse adoração ao imperador, se curvasse diante da imagem do imperador, aquilo era afrontar a palavra de Deus. E os cristãos sabiam disso, e desta forma não deveriam obedecer quando estava algo sendo exigido pelas autoridades claramente contrária à palavra de Deus. Pedro ainda vai nos dizer nos versículos 15 e 16, que a vontade de Deus é que os cristãos pratiquem o bem, e prestem bem atenção nisso. O nosso procedimento na sociedade precisa ser exemplar, e precisa ser exemplar pela prática do bem, e Pedro vai justamente falar isso. Nós precisamos praticar o bem, e neste versículo 15, Pedro então está dizendo que assim deve ser feito, para emudecer, para fazer calar a ignorância dos insensatos. Mas não só para isto. Se você olhar o versículo 12, Pedro vai dizer, mantendo exemplar o vosso procedimento, ou seja, praticando o bem no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como se falassem de malfeitores, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, ou seja, na prática do bem, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quando Deus agisse sobre os seus corações, dos gentios, dos pagãos, eles pudessem lembrar das boas obras dos cristãos, e tendo o coração transformado e tocado por Deus, pudessem reconhecer, realmente nós acusamos erradamente os cristãos. Olha a prática do bem deles. Olha o modo exemplar como eles, então, vivem. E Pedro, então, vai terminar esse texto dizendo no versículo 17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai a todos com honra. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro diz que nós devemos, como cristãos, tratar a todos com honra. E que nós devemos, eu quero chamar a sua atenção enfaticamente para essa expressão de Pedro, amai os irmãos. Amai os irmãos. E por que quero trazer rapidamente esta pastoral, esta palavra agora pela manhã? É que nós vivemos dias de uma eleição polarizada no nosso país. As pessoas se dividem pelos partidos e opções políticas. Amizades de longos anos são desfeitas. Famílias e algumas igrejas rachadas. Pastores que já não se falam mais. Pastores e outros tantos familiares. Eu pego a minha própria família,
para que houvesse paz no zap da família, sugeriram e disseram, olha gente, é o seguinte, o que era Família Tavares, quem quiser fique nela, nesse zap vocês podem tratar do que vocês quiserem, vai futebol, vai política, o que vocês quiserem aí. E nós vamos agora criar um outro zap, um outro grupo, que vai ser Família Tavares Aconchego. Nesta Família Tavares Aconchego, futebol não pode. Futebol, nem de brincadeira pode. Se alguém posta um pedacinho, já leva uma chuva de paulada de todo mundo. Política, nem pensar, nem de brincadeira, nem para alertar, nem nada. Você quer política, vá para o outro. Família Tavares. Aqui não. Família Aconchego, não pode. Grupo de pastores. Faço parte de um grupo que, quando na adolescência e juventude, viajávamos pelo interior do estado, uma vez por mês, para ajudar congregações de igrejas no interior, que às vezes sequer tinha seminarista, que dirá pastor. A Missão Atos. E aí começaram os problemas, quando a política entrou. Futebol não é tanto problema lá, mas política é. E aí, bom, agressões daqui, lá, não tanto agressões, mas postagens agressivas, tal, e depois o pessoal disse, gente, é o seguinte, e aí alguém sai, um outro sai, depois, não, volta lá, rapaz, não, o negócio tá ruim, tá chato, o grupo tá chato, o grupo não foi para isso, a gente já não se encontrava há muitos anos, então o grupo foi para agregar, e a gente está agredindo, em vez de agredar, agredindo pelas postagens. Então, são familiares que se afastam. E aí, então, no caso da Missão Atos, olha, proibido postagem política, proibido. Política aqui não. Nem figurinha, nem carinha, nem nada, nada relacionado à política. Porque a gente está querendo, nesse contexto, agregar, nesse contexto. E aí eu gostaria de pensar, quando o texto diz, tratai a todos com honra. Amai os irmãos. É o apóstolo Pedro que nos lembra que nós precisamos amar uns aos outros. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes e por 3 vezes teve a oportunidade de ser perguntado por Jesus, Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ainda que na 3ª vez pudesse dizer com tristeza no coração, porque com certeza lembrando tudo que havia acontecido e que por 3 vezes ele estava precisando, então precisava repetir, eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Era o Pedro agora que olha para a igreja e fala à igreja, amai os irmãos. Era o Pedro que precisava do perdão da igreja, da liderança, dos apóstolos, que precisava ser amado, cuidado, tratado, assim como foi por Jesus e teve o respeito da liderança da igreja. Paulo também falou em 1 Coríntios que a igreja não era para se dividir nem pelos líderes da própria igreja, que dirá pelos de fora. Você pode depois conferir 1 Coríntios capítulo 1, versículos 12 e 13. Paulo vai dizer que estava sendo informado pelos da casa de Cloé, que a igreja estava se dividindo. 1 Coríntios 1, 12 e 13, ele diz, olha, por quê? Porque uns dizem, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Cefas, de Pedro, outro, eu sou de Apolo, e até outros que diziam, eu sou de Cristo. E alguns acham que poderia ser alguém que estava tendo o nome Cristos, ou então que alguém poderia estar dizendo, olha, eu não sou nenhum desses, não. Eu sou de Jesus, como se Pedro, Paulo e Apolo não fossem do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 3, os versículos 21 a 23, Paulo vai então novamente dizer que a igreja não deve se dividir nem pelos seus líderes. Que isso é infantilidade, isso é meninice. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Cefas. E a gente começa a se dividir por líderes dentro da própria igreja, e a gente não vê que tem um que está muito feliz com isso,
que está... Imagina, pense em um exército. E se você não assistiu Platoon, filme tão antigo, Vietnã, coisa triste. Quando propositalmente um oficial deixa outro ficar e não socorre, e deixa na mão dos vietnamitas. É triste aquela cena. E o helicóptero vai embora, deixando um outro oficial lá, nas mãos dos vietnamitas. É isso. É na hora que nós nos dividimos pelos nossos líderes. É um exército dividido que começa a perder a guerra, porque ele mesmo, o exército, está dividido. Quando a igreja, então, está dividida. E Paulo, então, vai dizer: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? São todos servos por meio de quem vocês creram. E Paulo vai terminar esse texto dizendo que Cristo, que todos esses, Paulo, Cefas, Apolo, que a igreja, os coríntios, todos nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Para lembrar essa unidade que nós precisamos ter em amor. Como amar seu irmão nesse contexto que nós estamos vivendo? Se você acha que ele está errado na opção política, ideológica dele, quando você já tentou contribuir de alguma forma, ore. Ore pelo seu irmão. Há mudanças que só o Espírito de Deus pode fazer. Há mudanças que só o Espírito Santo pode fazer. A igreja alemã, ela apoiou Hitler. Parte da igreja luterana apoiou Hitler, achando que ele era o enviado de Deus e a salvação para a nação alemã. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Como tantos outros regimes. Mas não só ore, aprenda a conversar e não brigar. Aprenda a conversar, a trocar ideias. Não há nenhum problema em conversarmos, expormos, tratarmos, colocarmos nossos pensamentos, desde que nós nos respeitemos mutuamente. Aprenda a conversar e não brigar, não provocar. Se você abrir lá em Gálatas, Gálatas capítulo 5, Paulo alerta esta igreja Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, obrigado. Gálatas 5, a partir do versículo 25, depois que Paulo fala das obras da carne, do fruto do Espírito, e como nós precisamos do fruto do Espírito, que já começa por amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não adianta nem decorar, pastor, eu sei decorado, e o desafio é viver. O desafio é estar sempre cheio, buscando, Senhor, me enche do fruto do Espírito, que todos nós precisamos, a partir de mim, todos nós precisamos como igreja do Senhor. E Paulo então fala, a partir do versículo 25, Gálatas 5, 25, até o primeiro versículo do capítulo 6, ele nos diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, no versículo 25. No versículo 26, Paulo diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. E no versículo 1 do capítulo 6, então Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, Gálatas 6, 1. Diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. A projeção ali traiu, né, o pastor. De repente eu fui empolgado na projeção lendo e de repente o versículo, entrou um versículo estranho lá. Mas veja bem, Paulo nos alerta o nosso coração que nós precisamos andar no Espírito. E que nós, quando andamos no Espírito, nós não nos possuímos de
vanglória. Por isso nós precisamos aprender a conversar e não brigar, a começar dos nossos relacionamentos dentro da igreja, até mesmo tratando de política. Nós precisamos, como diz Paulo aqui, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós não devemos provocar uns aos outros, e isso deve ser base no nosso coração, para sabermos nos relacionar na igreja, também tratando de política. E Paulo diz mais, que nós devemos tratar com brandura. Seja brando para com seu irmão. Respeite aquilo que se passa no coração do seu irmão, e aquilo que você gostaria que fosse diferente e não pode mudar, entregue a Deus. Não provoque seu irmão. Não provoque com rótulos. Às vezes estamos no meio da igreja rotulando as pessoas pelas questões políticas. Não provoque com postagens, e aí você pode ser amoroso quando você não provoca com rótulos, quando você não provoca com postagens desagradáveis, e aí até cansa o outro. E eu tenho que ser honesto, para mim pode ser familiar, pode ser membro da igreja, pode ser amigos de longas datas, eu não vou deixar de ser amigo, mas eu vou dizer, olha, me faça um favor, evita um pouquinho que eu estou cansado, ou então eu vou usar aquela figurinha, tem uma figurinha assim, já vi 8 vezes, eu acho que tem que criar uma, já vi umas 800 vezes, como não dá para estar abrindo tudo que é zap, tudo que é grupo, meu irmão, para um pouquinho aí, eu não aguento mais de tanta postagem, estou cansado de ver, e outra, eu não vou abrir todos os textos, o pastor também trabalha, tem um bocado de coisa para fazer na igreja, e tem que cuidar de vidas, e isso também esgota, cansa, e aí você vai estar recebendo um monte de postagens, tal. Meu irmão, dá uma paradinha aí, que eu estou imaginando que se eu estou pedindo para você parar, o que é que você não está fazendo com outros membros da igreja, e grupos da igreja, tem que dizer, olha, para o político aqui não, então cria um outro, não é feito da família, cria um outro, não provoque com postagens desagradáveis, e que você sabe que não agrada o outro, não convence, não muda o coração do outro. E aí as pessoas ficam trocando essas postagens, e aí brigando com tudo isso. Não provoque com comentários nocivos, jocosos. E se de repente você fez alguma coisa e não agradou tudo, peça perdão, já houve caso. Até em grupo da igreja que eu fiz, coloquei uma figurinha, não foi legal, a pessoa foi amorosa, entrou em contato pelo zap privado, disse, não, olha, me perdoe, fui lá no grupo, gente, olha, tal, pronto, até com figurinha a gente ter, com certeza, os cuidados, porque a gente não deve querer nos separar, no corpo de Cristo, sermos instrumentos de separação. Jesus disse, quando Pedro fala, amai os irmãos, Jesus foi quem disse lá em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E aí Jesus não cita nenhuma doutrina, nada. Ele não vai dizer, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês defenderem a Trindade. Não, ele não fala isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês defenderem os 5 pontos calvinistas. Nem existiam naquela época. Ele não fala isso. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês proclamarem que a igreja é o corpo de Cristo. É verdade, mas Jesus não fala isso. E talvez então já chegou ao seu coração o versículo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor que cuida, que zela, que disciplina, que trata, que faz tantas coisas, que abençoa, que agrega, que trata dos problemas, das lutas, das dificuldades. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quero terminar lembrando uma situação na época da ditadura do nosso país. Conta-se a história que no interior do nosso estado, numa igreja, uma família convidou outra família visitante para ir à igreja, e era a primeira vez que essa família estava adentrando as portas daquela igreja.
E quando, de repente, em meio ao culto, a família que convidou percebeu, a família chegou. E logo o homem correu, foi lá atrás e disse para a família: não sente desse lado, não. Esse lado aqui é o pessoal do partido tal que senta. A gente é do outro partido, a gente senta do lado de cá. Vamos para cá, trazer sua família para o lado de cá. Vocês devem lembrar, vocês que são dessa época, eu soube pela internet que existiam 2 partidos, né? Arena e MDB. Era o governo e a oposição. Os 2 partidos ali fortes, Arena e MDB. Agora você imagina o que é uma igreja onde irmãos da Arena sentam de um lado, irmãos do MDB sentam do outro lado. Isso não é amar os irmãos. Amai os irmãos, disse Pedro. A minha oração é que nós possamos aprender a amar uns aos outros. E nós estamos sempre aprendendo, eu estou aprendendo também. Nós estamos sempre aprendendo, Deus está sempre tratando do nosso coração, e louvado seja o Senhor por isso. Porque esse Pai amoroso cuida do meu e do seu coração. Ele quer nos abençoar como igreja. E Ele quer que a gente seja uma igreja onde, ainda que a gente tenha pensamentos diferentes, preferências políticas diferentes, votos diferentes, a gente se respeite e se ame. E aquilo que a gente não pode fazer, a gente entrega ao Senhor e a gente confia nele, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Que o Senhor Deus, pois, tenha misericórdia de todos nós, da nossa nação, que o Senhor Deus abençoe a sua igreja, para a glória do nome do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois, assim nos abençoe.